Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que é o professor Tiago e sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia sobre Indústria. Boa aula a todos. Vamos iniciar? Bem, nosso assunto ele é referente ao capítulo 1, que é uma pequena introdução do livro 2 sobre industrialização. E para iniciarmos, nós devemos ter em mente uma definição clara sobre o que é indústria, né? O que significa, sobretudo, a palavra indústria e o que ela representa ou representou no passado e representa atualmente. Beleza? Então vamos lá. O que seria indústria? A indústria seria um equipamento ou um conjunto de atividades dentro desse equipamento, atividades produtivas, sobretudo, que caracterizam aí a transformação de matérias-primas de modo manual ou através de máquinas e ferramentas, no sentido de quê? De produzir mercadorias. Ou seja, é um equipamento que caracteriza atividades produtivas a partir de matérias-primas transformadas em mercadorias. Ok? Outra característica que nós temos que ter em mente é a evolução histórica da indústria. Ou seja, nós podemos estabelecer três estágios históricos para a evolução da indústria. Primeiro, a atividade artesanal, atividade manufatureira e atividade maquinofatureira. Ou seja, são três processos ou três estágios históricos que caracterizam a evolução até os dias atuais. Ou seja, nem todas as mercadorias consumidas até os dias de hoje, elas tiveram o mesmo processo ao longo do contexto histórico de transformação de matérias-primas em mercadorias a partir da indústria. Né? Então a gente vai observar, nós vamos observar aí durante os próximos slides cada estágio histórico que caracterizam a evolução histórica da indústria. Né? Então a gente pode observar aí nessa imagem que nós temos o artesanato, que é aquela atividade praticamente manual, ou seja, o homem utilizando os próprios processos manuais para transformar a mercadoria, a matéria-prima em mercadoria. Nós temos aí a manufatura, onde eu tenho aí já um trabalho dividido, mesmo com a utilização de ferramentas e máquinas. E nós temos também a indústria, que é a indústria moderna, na qual nós conhecemos hoje, que é caracterizado sobretudo pela inserção pesada de máquinas, tecnologias, ferramentas e etc. Ok, galera? Então vamos lá. O primeiro estágio é o estágio artesanal. Né? Que estágio é esse, professor? Bem, esse estágio ele prevaleceu na antiguidade até meados do século XVII, né? Antecedendo aí a Revolução Industrial. O que caracterizou o artesanato foi o domínio do processo de produção, contando com auxiliares, o uso de ferramentas simples e o importante frisar é que esse processo de transformação da matéria-prima em bens de uso próprio ou de mercadorias para consumo e venda seria a questão de o não desaparecimento dessa atividade por completo, né? Sendo ainda um dos principais vetores de consumo e de modo de produção de algumas pessoas em algumas sociedades, né? Em alguns países e alguns locais, né? Sobretudo vendidos como artigos de luxo, ok? Então nós temos aí essa imagem, né? De dois artesãos transformando a mercadoria, a matéria-prima em mercadoria. Né? Então a gente pode ver aí que tem couros, né? Ah, tecidos. Né? Então a gente pode ver que é um processo basicamente manual. O nosso segundo estágio ele é caracterizado pela manufatura, ou seja, esse processo ele perdurou do século XVIII, do século XVII ao século XVIII. Nós temos a divisão de tarefas, né? Várias pessoas contratadas recebendo um salário, ou seja, isso aí já difere do artesão. Né? Então, o artesão ele produz a própria mercadoria. Já no processo de manufatura, como eu tenho várias pessoas participando do processo de produção e transformação da matéria-prima em mercadorias, nós temos aí um contrato, e esse contrato ele é revertido em um salário. Nós temos também o uso de ferramentas e máquinas simples, e nós temos aí o aumento da quantidade de mercadorias produzidas pelo volume de pessoas trabalhando no processo de produção. Então nós temos aí essa imagem que caracteriza, dá para a gente observar
que há uma produção de sapato, né, de calçados, ou seja, nós temos aí uma pessoa medindo o pé a, de outra pessoa e aí as demais trabalhando aí no processo dividido de produção do calçado, né? Interessante esta imagem que a gente consegue observar três principais características. Nós temos a característica da medição do pé da pessoa que vai calçar o sapato, vai comprar. Nós temos aí o outro artesão, né? O outro trabalhador mexendo com o couro. Lá atrás nós temos aí, consequentemente, o processo de montagem de sapato. E por fim, lá as duas mulheres à nossa direita com o sapato, né, já praticamente pronto e para o uso. Interessante essa imagem. O outro processo é a maquinofatura. Né? A maquinofatura ela caracteriza ou é caracterizada a partir do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, que nós vamos ver posteriormente o que foi essa revolução, o aprofundamento da divisão do trabalho, que essa divisão do trabalho, professor, essa divisão do trabalho era caracterizada pela divisão dos processos a partir da produção da mercadoria, ou seja, cada trabalhador ele é responsável por uma parte do processo de produção, como a montagem de um celular, a montagem de um computador, a montagem de um carro, ou seja, cada pessoa ela tem um trabalho especializado dentro do processo de produção de mercadoria. E esse aprofundamento da divisão do trabalho é interessante frisar, galera, que ele é voltado para o aumento da escala de produção das mercadorias, tendo em vista que as mesmas elas são voltadas exclusivamente para consumo, sobretudo para o consumo de massa, ou seja, eu tenho um grande volume a ser exportado a nível global para diversos países, e esses países consumiam um volume gigantesco de mercadorias. Né? E outro processo interessante para frisar dentro do processo de maquinofatura seria aí as mercadorias homogeneizadas, ou seja, produtos iguais, basicamente. Né? Por que eu tenho esses produtos iguais? Porque eles vêm de uma mesma linha de montagem, né? A linha de montagem dos carros, a linha de montagem dos computadores, a linha de montagem dos celulares, a linha de montagens de tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Né? Então, elas são basicamente caracterizadas por esses processos. Beleza? Vamos dar continuidade aí observando essa imagem do Charlie Chaplin, né, do filme Tempos Modernos, um clássico, né, de no qual ele faz parte de uma linha de montagem até um certo ponto de que essa linha de montagem ela sai do seu processo de domínio e aí ele fica basicamente alienado, ou seja, ele fica sem saber o que fazer quando as máquinas elas tendem a realizar o seu próprio processo de produção caracterizada pela intervenção mínima de pessoas, né? O que a gente consegue observar em algumas linhas de montagens, por exemplo, como as de carros, né? Um número altíssimo de pregabilidade de tecnologias e um número mínimo de mão de obra humana. É o que a gente consegue observar aí nesta imagem, ok? A outra característica é a indústria moderna, beleza? Essa indústria moderna ela é caracterizada pela fabricação de bens ou objetos e materiais de atividades econômicas, né? E essas atividades, elas são atividades mais importantes da sociedade. Por quê? Porque são objetos que são caracterizados aí por compor uma linha de montagem bem específicas para atingir aí um contexto global, né? Ou seja, das grandes potências mundiais ou grandes processos tecnológicos, né? A biotecnologia, até mesmo a ciência, a indústria aeroespacial, a indústria aeronáutica, a indústria naval, ou seja, todos eles são características de importante para a sociedade. Né? Então, a gente pode observar que o uso maciço de máquinas eles são cada vez mais complexos, com características bem específicas, no qual fazem parte de cada indústria dentro do seu processo de produção. Outro elemento principal de análise da indústria moderna são as máquinas modernas que permitem ainda que a indústria produza em larga escala e em série, né? Ou seja, é o que a gente consegue observar nas linhas de computadores, de processadores, né? Processadores e Core 3, e Core 5, e Core 7, as marcas de celulares, sobretudo as marcas de iPhone, né? As linhas de carros, né? Ou seja, todos eles são caracterizados a partir da indústria
e do maquinário moderno dentro desse processo de produção de mercadorias. Lembrando, galera, a indústria ela é o equipamento que mantém trabalhadores e ferramentas que são chamados de insumos ou tecnologias que são capazes de produzir a matéria-prima vindo da natureza e mercadorias para bens de uso e bens de consumo, beleza? Não esqueça isso. E aí nós temos essa imagem, né, caracterizada por uma linha de montagem, de carro, sobretudo, né, a gente consegue observar vários braços mecânicos, aí nós conseguimos observar uma linha específica, uma esteira, onde eu tenho uma linha de montagem de veículos, né, e nós podemos observar aí a imagem com a não participação direta de trabalhadores, né, ou seja, de mão de obra humana, ou seja, esses braços, essas máquinas, elas são movidas por quem, professores? Talvez por programas de computadores, porque eu tenho um tempo de montagem dentro dessa linha, ou talvez por mão de obra bem especializadas ou tecnologias de ponta, né? Para que não tenha um erro específico aí no movimento do braço e não atrapalhar ou danificar a linha de montagem dos carros, né? Que são mercadorias para bens de consumo de massa, né? Dentro desse processo, dentro desse processo de produção de mercadorias a partir da indústria, nós temos a classificação destas, né, quanto ao destino de produção. Como assim, professor? Ora, nós temos os diversos tipos de indústrias e o que elas produzem e para quem produzem. A partir daí eu tenho o processo de classificação. Quais são eles? Primeiro, nós temos a indústria de bens intermediários, que são aquelas que beneficiam a matéria-prima e fornecem para outras indústrias. Ah, professor, entendi. Então, eu tenho uma indústria que fornece bens ou matérias-primas que beneficiam e fornecem máquinas ou tecnologias para outra indústria. Justamente, essas são indústrias de bens intermediários. Por quê? Porque procuram se localizar perto das principais vias de transporte ou fontes de matérias-primas. Isso aí para baratear sempre o custo, né? Então, quanto mais próximo, menor o custo. E aí alguns exemplos, né? A Companhia da Siderúrgica Nacional, a mineradora Vale, né? Todas elas fornecem matérias-primas. Um exemplo de matérias-primas para outras indústrias, né? O minério de ferro. O minério de ferro é uma matéria-prima utilizada como base para a produção das chapas de aço, que são utilizadas em outros processos de produção tecnológica. Beleza? Nós temos as indústrias de bem de capital ou bem de produção. Que são isso, professor? Quais são elas? São aquelas que produzem máquinas e equipamentos e peças para outras indústrias, né? Então, diferentemente da indústria, voltando aqui o slide, né, de bens intermediários que produzem e beneficiam matérias-primas, né, para ser utilizado dentro do processo de produção tecnológica, nós temos as indústrias de bem de capital ou bem de produção, que são aquelas que produzem as próprias máquinas, né? Então, voltando aqui naquela imagem que nós podemos observar que esse tipo de indústria ela fornece basicamente aqui nessa imagem os braços, né, dessa indústria que são bens, né, ou são tecnologias que necessárias para a montagem da linha de produção dos carros. Beleza? Procuram se localizar perto das empresas consumidoras, justamente porque não é fácil exportar ou manipular esses maquinários pesados. E aí nós temos aí alguns exemplos, né? A General Electric, né, a GE, nós temos aí algumas indústrias bem específicas que são caracterizadas dentro desse processo de produção. Beleza? E nós temos também as indústrias de bem de consumo, né? Que podem ser os consumos duráveis ou não duráveis. O que é isso, professor? São aquelas que produzem produtos diretamente para o consumidor. Ou seja, ela é a ponta da indústria. Então, dali ela vai direto para o processo de comercialização até atingir diversos tipos de consumidores. Esse consumo ele pode ser durável ou não durável. Então, o que seria um exemplo de consumos duráveis? Né? São aquelas mercadorias que têm um teor de durabilidade de 10, 5, 10, 15, 20 anos. Né? E os não duráveis são aqueles de consumos rápidos. E a mercadoria
ela tem um maior processo de circulação, por exemplo, como alimentos e roupas e calçados. Né? A indústria têxtil, por exemplo, é um desses elementos, né? Não duráveis. Já os duráveis, hoje nós temos a indústria civil, da construção civil, nós temos a indústria de automóveis, né? Nós temos a indústria, por exemplo, da linha branca, que produz geladeira, fogão, eletrodomésticos. Né? Então, são consumos de bem duráveis. Né? Então, as indústrias de móveis, né? A Sony, a Apple, todos eles são exemplos e procuram se localizar perto de seus consumidores para facilitar o processo de aquisição destas mercadorias. Beleza, galera? Então, obrigado. Até a nossa próxima aula e não percam. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.